Falaremos hoje sobre se Cavaco Silva é culpado ou inocente no caso dos prejuízos causados a tantos portugueses pela falência do BES. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes, como habitualmente, que partilhem o programa, que subscrevam, que coloquem gostos e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Foi ontem conhecida a resposta de Cavaco Silva às perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o novo banco e que implicam também a questão da falência do BES. Cavaco Silva, como aliás a generalidade dos governantes que têm responsabilidades nos factos, que têm responsabilidade nas desgraças e tragédias que acontecem nas nações, alijou qualquer responsabilidade no caso da falência do BES. Não é Cavaco Silva o único. Quase todos fazem. Aquilo que é bom, eles reivindicam como seu. Aquilo que é mau é da responsabilidade dos outros. Eles nem têm conhecimento, nem têm responsabilidade nenhuma. No caso de Cavaco Silva, não é só ele a estar em questão. Em primeiro lugar, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, ou ex-governador do Banco de Portugal, o grande responsável por aquilo que sucedeu no Banco Espírito Santo. Cavaco Silva tem, sem dúvida nenhuma, responsabilidade, como tem o primeiro-ministro Passos Coelho, como tem o ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, como tem o ex-secretário de Estado adjunto da presidência do Conselho de Ministros, Carlos Moedas. Todos têm responsabilidades nisso. E eu digo isto sem o mínimo dos rebuços. Isto porquê? Em 2012, já Vítor Gaspar, numa conversa que teve com Ricardo Salgado, e quando Ricardo Salgado lhe disse que o país estava muito mal, Vítor Gaspar retorquiu que o país está muito mal e eu nem lhe digo como é que está o BES. Repare, eles já sabiam como é que estava o BES em 2012. Aliás, os rumores sobre o estado do BES já vinham desde 2004. É inacreditável que alguém, como é o governador do Banco de Portugal, que tudo sabe ou tudo deve saber sobre as movimentações bancárias, particularmente aquelas movimentações que põem em causa a estabilidade financeira do sistema bancário e a estabilidade do próprio país e a economia nacional, como foi o caso. Mas Cavaco Silva tinha também ele próprio, assim como Passos Coelho, assim como Carlos Moedas, tiveram eles próprios reuniões com Ricardo Salgado. Cavaco Silva encontrou-se muitas vezes formalmente com Ricardo Salgado e outras vezes informalmente. Ricardo Salgado financiou a campanha de Cavaco Silva através de meios ilegais, através de doações de 29.500 euros feitas por membros do Conselho de Administração do BES, para evitar doações superiores a 30.000 euros que eram proibidas por lei, mas acumulando praticamente os 300.000 euros. Cavaco Silva diz que não sabia nada disso. Então ele não sabia que aquela gente financiou com montantes tão elevados a sua campanha. Mais, Cavaco Silva já nos tinha dado mostras do seu caráter quando comprou em 2001 ações da Sociedade Lusa de Negócios e as vendeu em 2003 com um lucro comprou-as por 100 e poucos euros, 102.000 euros, salvo erro, e vendeu-as por 200 e quase 50.000 euros.
lucrou 147 mil euros, mais de 147 mil euros nessa venda. Mas não foi só ele, foi ele e a filha. A filha teve um lucro ainda maior no investimento que fez na Sociedade Lusa de Negócios. Não se conhece a riqueza da filha. Ao que consta, em 2001, a filha de Cavaco Silva não tinha grande fortuna, nem existia qualquer cargo que lhe permitisse investir tanto dinheiro, mas teve 200 e tal mil euros de lucros também na Sociedade Lusa de Negócios, que depois, que era dona do BPN, e o BPN faliu, como sabemos, levando atrás um grave buraco no sistema financeiro português que todo o povo português ainda hoje está a pagar. Cavaco Silva não tinha nada a ver com isso, diz que nunca teve nada a ver com o BPN. Na realidade, ele esteve na fundação do BPN e a administração do BPN era quase toda constituída por ex-ministros seus ou secretários de Estado seus, como o caso de Oliveira Costa, que foi administrador do Banco de Portugal por ele nomeado, foi secretário de Estado do Tesouro ou das Finanças por ele nomeado também. E ele disse que não teve responsabilidade nenhuma, nem sabia, nem conhecia nada do que se passava no BPN. Também não sabia, nem conhecia nada do que se passava no BES, apesar das reuniões que tinha com o Governador do Banco de Portugal, de todas as reuniões que tinha com o Primeiro-Ministro às quintas-feiras, das reuniões que teve com Ricardo Salgado e com outros administradores do BES e do Grupo Espírito Santo. Sabe-se, ele não diz, mas sabe-se que ele teve reuniões com outros administradores do BES e do Grupo Espírito Santo. Ele diz que nada sabia, mas sabe-se também que desde março de 2014 ele tinha conhecimento da real situação do BES. Ele alija, de certo modo, as responsabilidades para o ex-presidente de Angola, Eduardo dos Santos, que diz que, relativamente à exposição do BES ao BES Angola, que enviou uma carta ao José Eduardo dos Santos e que o José Eduardo dos Santos não respondeu e ele ainda hoje está à espera de uma resposta e que José Eduardo dos Santos lhe deve uma resposta. Isso é absolutamente inacreditável, porque se num caso tão grave como a exposição do BES ao BES Angola, se Eduardo dos Santos não lhe enviava uma resposta atempada, o mínimo que esperaria de um governante e particularmente de um Presidente da República que ainda por cima era economista, esteve na administração do Banco de Portugal, foi Ministro das Finanças, foi Primeiro-Ministro, conhecia o sistema financeiro do país a fundo. E ele não se preocupa minimamente em dar um telefonema ao Eduardo dos Santos e perguntar-lhe: olha lá, meu amigo, então, como é que é isto? Você não me responde à carta que lhe enviei? Eu preciso saber como é que está isto, se o Estado angolano avaliza ou não as responsabilidades do Banco Espírito Santo de Angola face ao Banco Espírito Santo. Porque, se não for assim, pode acontecer uma tragédia em Portugal. Tão simples como isto. Qualquer pessoa minimamente avisada não precisa de ser Presidente da República. Qualquer pessoa com o mínimo de sensatez faria isto. Até porque ele tinha visitado Angola, tinha estado com José Eduardo dos Santos, tinha uma certa intimidade até com José Eduardo dos Santos. E não faz sequer um telefonema ao José Eduardo dos Santos a pedir-lhe uma resposta sobre um assunto tão importante para o país. Cavaco Silva foi ilibado no processo crime do caso BES, foi ilibado de qualquer responsabilidade. Aliás, o Ministério Público, de certo modo, antecipou a resposta que Cavaco Silva deu agora à Comissão Parlamentar de Inquérito. O Ministério Público disse, no despacho de não pronúncia, isto é, de não acusação a Cavaco Silva, que era também indiciado juntamente com Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, nesse caso da falência do BES, da falência fraudulenta do BES, o Ministério Público disse só por má fé
é que se pode dizer que Cavaco Silva tem qualquer responsabilidade. Não é por má fé, não. É que um Presidente da República tem particular responsabilidade pela condução dos destinos do país. E se é certo que ele não era Primeiro-Ministro, que não governava o país diretamente, a verdade é que ele pode falar com o Primeiro-Ministro, chamar-lhe a atenção sobre os problemas do país, pode e deve. Ele pode falar com o Banco de Portugal, ou falava com o Banco de Portugal, e podia chamar-lhe a atenção sobre os problemas do BES, podia e devia. E não fez isso. E, poucos dias antes da falência do BES, ele não só não impediu um aumento de capital do BES de 1.000 milhões de euros, que lesou grande parte dos pequenos aforadores portugueses. Foi trágico para a economia portuguesa esse aumento de capital, porque grande parte das poupanças de muitos portugueses, imigrantes inclusivamente, que tinham metido no BES as poupanças de uma vida e que as perderam porque confiaram sempre no Presidente, no Governador do Banco de Portugal e em todos aqueles que diziam que o BES era um banco sólido e confiável. E eles sabiam que não era sólido e que se devia duvidar muito do BES. Só com muito descaramento, que aliás é habitual em Cavaco Silva, porque ele diz habitualmente que não há ninguém no mundo mais sério do que ele. Mas curiosamente, quando se trata de assumir responsabilidades, ele põe isso para o lado. A seriedade dele, pelo menos no que toca à assunção de responsabilidades, parece que não é nada confiável. E que ele não é de longe a pessoa mais responsável e mais séria do mundo no que toca a isso. Também não se sabe, e convinha que se apurasse, e infelizmente o Ministério Público não levou o caso para a frente, porque havia indícios fortes de que, face ao financiamento ilegítimo, ilegal, da campanha de Cavaco Silva, por parte do Banco Espírito Santo, que haveria qualquer ligação perigosa entre Cavaco Silva e Ricardo Salgado. E, sabendo nós que Cavaco Silva reunia habitualmente com o Ricardo Salgado, não reunia com a generalidade dos dirigentes da banca ou administradores da banca, não reunia, já não digo com qualquer pé rapado, mas com os banqueiros, como reunia com o Ricardo Salgado. Aliás, sabe-se que, por exemplo, Durão Barroso, que também tem de responder nessa comissão de inquérito, era uma visita habitual de uma quinta escondida, uma enorme quinta escondida, em Penha Garcia, que era o lugar predileto de repouso de Ricardo Salgado. Durão Barroso, Paulo Portas, eram habituais nas visitas a essas quintas. Paulo Portas era ministro no governo de Passos Coelho. Ele também não sabia nada sobre o BES, passando frequentemente fins de semana com Ricardo Salgado nessa quinta. Nós estaremos a ser abusivos ou estaremos de má fé ao levantar suspeitas sobre se essa gente, sobre se Cavaco Silva, que recebeu financiamentos para a sua campanha ilegais por parte do Banco Espírito Santo, se Paulo Portas, se Durão Barroso, que frequentavam essa quinta, esse lugar de refúgio de Ricardo Salgado, se eles não têm qualquer responsabilidade nenhumas nisso, qualquer espécie de suspeição é má-fé, como diz Cavaco Silva. Não é certamente. E Cavaco Silva deve muita explicação aos portugueses. Ele deve muita explicação sobre muita coisa. Ele deve muita explicação que ele foge sobre a destruição da
da frota de pesca portuguesa, que ele vendeu ao desbarato. Ele deve muita explicação sobre a forma como os fundos comunitários foram dirigidos para a formação profissional e particularmente para a agricultura, que permitiram a gente que recebeu financiamentos para não produzir e depois comprou grandes carros por não produzir. Foi com ele que se iniciaram as grandes parcerias público-privadas. Cavaco Silva é muito responsável. Ele deve muitas explicações aos portugueses sobre a sua governação e sobre este caso do BES, no momento em que ela era Presidente da República e, poucos dias antes da estrondosa falência do BES, ele veio às televisões, embora tenha negado logo a seguir que o tivesse dito, veio às televisões dizer que o Banco Espírito Santo era um banco sólido, os portugueses podiam confiar no banco. Ele veio agora dizer que fez isso para que houvesse confiança internacional na banca portuguesa, mas a confiança internacional já não existia, porque os investidores internacionais já sabiam o que se passava e ele também não podia ignorar aquilo que se passava no BES. E, portanto, as suas declarações serviram apenas para que muitos pequenos aforradores portugueses perdessem o seu investimento no BES, perdessem as poupanças de uma vida. E serviu apenas para que o BES acumulasse prejuízos e chegasse a uma situação de ruptura que levou à intervenção da Troika em Portugal. Porque, ao contrário do que diz o PSD e o CDS e a direita do modo geral, não foi Sócrates quem pediu a intervenção da Troika. Ele pediu porque foi forçado. E foi forçado por Passos Coelho, por Cavaco Silva e pelo PSD particularmente, que negociaram, aliás, Catroga, ministro de Cavaco Silva, gabou-se de ter sido ele a negociar o acordo com a Troika. Agora fazem uma limpeza daquilo que fizeram anteriormente. Mas aquilo que fizeram anteriormente não pode ser apagado da história. E as suas culpas não podem ser apagadas. E se o país estava mal como estava, isso deveu-se, em grande parte, ao BPN, deveu-se também à falência do Lehman Brothers e da influência que teve em Portugal, deveu-se à corrupção no caso dos submarinos e noutras coisas, mas isso até é uma coisa menor. O mais grave foi, sem dúvida nenhuma, a falência do BPN e, sem dúvida nenhuma, que o tentar apagar tudo isso é mentir para a história. E é a mentir para a história e a defender a sua imagem para o futuro que, neste momento, está Cavaco Silva. Esperamos que o caso do BES e das responsabilidades de Cavaco Silva, de Carlos Costa, de Vítor Gaspar, de Passos Coelho e tudo isso, sejam apurados a limpo, porque continuam a não ser apurados. Quer-se falar agora a todo o custo de José Sócrates. E José Sócrates é um grande responsável. Se ele, efetivamente, se vier a provar que ele cometeu crimes, um crime... Vamos lá ver, os crimes de José Sócrates são, quando muito, de 35 milhões de euros. É uma gota d'água no oceano, não é quase nada. São trocos. Como diria Cavaco Silva, ou Durão Barroso, ou um outro dirigente do PSD, não lhe serviam nem para os lanches. Repare-se que, se não for apurado até ao fim a responsabilidade de esses dirigentes todos, no caso do BES, assim como no caso do BPN, Portugal continuará, como sempre, com a ausência de culpas por parte dos responsáveis. Os responsáveis são outros, ou não há ninguém, ou, eventualmente, no caso do BES, seria eventualmente o porteiro do BES. Esse é que seria o responsável. Esperamos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito vá até ao fim e apure as responsabilidades de Cavaco Silva e de, seja lá quem for, na falência do BES, que tanto prejuízo causou a Portugal. E que isso sirva de lição para futuros governantes, para que, pelo menos, eticamente, publicamente, a sua responsabilidade não fique completamente impune, como pretende Cavaco Silva.
E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e que coloquem gosto.